de Lavocast, de Lavocast. Pessoas no centro da estratégia. Como RH e departamento de pessoal transformam empresas e evitam erros. Hoje as empresas investem em tecnologia, inteligência artificial, automação e indicadores cada vez mais sofisticados. Mas existe uma verdade que continua inalterável. São as pessoas que fazem a estratégia sair do papel. E quando a gestão de pessoas falha, os erros deixam de ser apenas operacionais e passam a comprometer resultados, cultura organizacional, clima interno e o próprio futuro das organizações. O Departamento de Pessoal e os Recursos Humanos, o RH, já não podem caminhar em caminhos paralelos. Enquanto um garante segurança, conformidade e eficiência nos processos trabalhistas, o outro desenvolve talentos, fortalece lideranças e constrói equipes capazes de inovar e crescer. Quando essas duas áreas trabalham de forma integrada, a empresa ganha produtividade, reduz riscos e cria um ambiente onde pessoas e negócios prosperam juntos. Na minha época, quando eu comecei na contabilidade, o contador é que fazia tudo. O contador ajudava a recrutar, fazia a parte do departamento pessoal, porque nós fazemos a parte prática, a parte de execução dos serviços. E os profissionais de RH, eles fazem essa parte mais de seleção, de treinamento, de conscientização, de preenchimento de formulários através de pesquisa de intenção, pesquisas para saber de clima organizacional e etc. Nós vamos ver tudo isso no nosso episódio de hoje. Neste episódio, vamos conversar sobre um tema que dialoga profundamente com o meu livro Os Erros Não Nos Definem, primeiro volume da trilogia O Poder dos Erros. Afinal, os erros existem em todas as organizações. A diferença está na forma como líderes e equipes os enfrentam, transformando-os em aprendizado, melhoria contínua e crescimento sustentável, em vez de permitir que se tornem barreiras para o desenvolvimento. Eu sou João de Lavô e este é o De Lavocast número 053, reafirmando nosso compromisso de conectar conhecimento, experiência e visão de futuro. Hoje tenho a alegria de receber o Wesley Costa, criador do Check-up Empresarial, uma metodologia que ajuda empresas a diagnosticar oportunidades de melhorias na gestão. Juntos, vamos mostrar como RH estratégico, departamento de pessoal, contabilidade consultiva e liderança humanizada podem transformar pessoas, fortalecer empresas e construir organizações preparadas para os desafios do presente e do futuro. Sejam todos muito bem-vindos, preparem um café, sentem confortavelmente, que agora nós vamos dar início ao De Lavocast 053. Seja muito bem-vindo, Wesley Costa, e eu peço a você agora, por favor, para se apresentar, para conversar sobre as suas expertises. Nós somos também colegas de BNI, só que eu sou do BNI Soma do Eusébio e o Wesley é do BNI Jangada aqui de Fortaleza. Você está com a palavra, meu amigo. Obrigado, doutor João. Primeiramente, é um prazer, né, o seu convite de vir aqui dentro do seu espaço, falar um pouco sobre pessoas, que é hoje o centro realmente da estratégia dentro das empresas, né? Eu me chamo Wesley Costa, eu sou o fundador da GCW Consultoria em RH, sou especialista em gente, inovação e cultura e também em direito do trabalho e psicologia organizacional. Eu atuo com pequenas e médias empresas buscando estruturar as empresas através das pessoas,
pessoas, das lideranças, aumentando a eficiência operacional, aumentando o faturamento e, por si só, o crescimento da empresa como um todo, né? Muito bem. Então, esse é o meu objetivo quanto fundador da GCW. Muito bom. Eu quero aproveitar inicialmente também aqui e agradecer aos nossos patrocinadores. Quero agradecer a AFBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., na pessoa da sua presidente Rita, e quero dizer que o quanto nós somos gratos por este patrocínio que faz com que o nosso sonho de divulgar educação continuada, empreendedorismo, autoconhecimento, e trazer esses convidados aqui. O Wesley está vindo aqui, a nossa semana hoje é a semana número 53, já completamos um ano e já temos mais uma semana de um ano. Então, o nosso DiLavoCast, ele circula toda quinta-feira no meu canal do YouTube às 10 horas da manhã. Então, toda quinta-feira vai chegar no seu YouTube aí, na palma da sua mão, ou no seu notebook, ou na sua televisão, o DiLavoCast, através de www.youtube.com/João Dilavô, tudo junto. Quero agradecer também a Dilavô Soluções Contábeis e a Dilavô Editora e Educação. Wesley, é um prazer realmente estar com você aqui. E antes de falarmos de gestão de pessoas, quero conhecer a pessoa por trás do profissional Wesley Costa. Como surgiu sua paixão pelo desenvolvimento humano e qual foi o momento em que você percebeu que queria dedicar sua carreira a ajudar a empresa por meio da gestão de pessoas? Doutor João, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, eu considero que eu caí de paraquedas no RH. Minha primeira atividade remunerada, logo depois que saí do ensino médio, foi call center. Eu era telemarketing, vendia de tudo dentro de um call center. E aí a gente conseguiu um contrato com a faculdade Estácio para vender os cursos de graduação da Estácio, e foi lá onde surgiu a ideia de fazer o RH. Mas por que o RH? Eu já vinha desde o ensino médio com essa pegada de liderança, então eu sempre estava à frente das coisas. Eu era aquele aluno que de vez em quando interrompia a aula para fazer conversa paralela. E hoje eu até brinco com uma colega minha do BNI Jangada, a Lari Rufino, que a gente fala que as pessoas que faziam conversas paralelas na sala, antigamente, hoje são os líderes das empresas. Porque são as pessoas mais relacionais, as pessoas que estavam à frente, né? E aí eu vi essa demanda voltando para o call center, eu vi uma demanda onde tinha muita gente tentando fazer acontecer, e eu via empresários muito centralizadores, eu via os processos seletivos realmente bem falho. Às vezes a gente entrevistava 15 pessoas, ficava 2, 3, então eu via falhas dentro do processo. E aí surgiu a ideia de fazer o RH, né? E eu já pensava em mil coisas, eu sempre fui um jovem muito, muito sonhador, muito ambicioso. Então, quando eu pensei em fazer o RH, eu quero trazer qualidade de vida para as pessoas dentro da empresa. Afinal, a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro das paredes do corporativo, né? E aí, claro que quando eu iniciei o RH, esse sonho alterou um pouco, porque eu fui entender ali uma outra realidade, né? Quando a gente está no RH, a gente vê a realidade tanto do colaborador quanto da empresa, da estratégia, né? E aí surgiu essa ideia. E além disso, uma coisa que me levou muito também a querer atuar e firmar a carreira no RH foi que durante a pandemia, durante aquela mudança louca do mercado de trabalho, onde as entrevistas presenciais passaram a ser vídeos de apresentação, reuniões online, isso nunca acontecia. E aí, quando começou a acontecer, eu vi as pessoas desesperadas porque não sabiam como conseguir emprego. Então, eu comecei a fazer palestras curtas dentro de alguns bairros, associações, mostrando como fazer um currículo, mostrando como fazer uma entrevista online. Isso é muito bacana, muito Sim, e ajudou bastante. Hoje eu tenho pessoas que fizeram parte das minhas palestras e hoje conseguiram emprego, conseguiram se recolocar, principalmente dentro de um período onde a sociedade estava ali ansiosa, a sociedade doente, com muito medo, com né? muito medo. Então, assim, foi isso que me levou a querer fazer o RH hoje, né? Hoje eu tenho uma carreira já caminhando, já se consolidando. Muito bem. E outra coisa, o Wesley,
já tá sendo, estamos fazendo uma parceria lá na Dilavô Soluções Contábeis. Essa semana ele já foi fazer um perfil do nosso pessoal, da nossa equipe, e eu acho que vai dar certo, não vai? Já está dando certo, né? Então, Wesley, durante muitos anos o RH, o Recursos Humanos, foi visto apenas como um setor administrativo. Hoje ele ocupa uma posição estratégica. Na sua visão, quais foram as maiores transformações do RH nos últimos anos e quais competências os empresários precisam desenvolver para acompanhar essa evolução? O RH, eu considero que o RH que nós temos hoje no Brasil, ele é um RH tardio. Eu digo que ele é tardio porque nos Estados Unidos, durante a Revolução Industrial, lá em 1900 e bolinha, a gente já tinha um escopo, já tinha os primeiros estudos comportamentais que envolviam o Carl RH. Roger, Maslow e etc. Né? A gente viu as grandes necessidades aparecendo, a gente viu que as indústrias começaram a se preocupar com produtividade e desempenho. O RH, ele começou inicialmente como o departamento pessoal, ele era visto só como contratação e demissão, benefícios que durante a Revolução Industrial não tinham, se era realmente salário. Então, o RH que veio para o Brasil é um RH realmente tardio. E aí, qual foi a maior transformação que esse RH viveu? A mudança de mentalidade. Porque o RH antes ele era um setor, e hoje ele é visto como estratégia. As pessoas passaram a ser vistas como vantagem competitiva dentro das organizações. Diferencial competitivo, né? Diferencial competitivo. Então, assim, as empresas passaram a entender que o crescimento já não dependia só da cabeça do dono, mas dependia da liderança, dependia de uma liderança saudável, de uma liderança forte para garantir o desempenho. E de toda a equipe, né? Exatamente, porque a liderança, ela forja a equipe para que a equipe produza, para que a equipe dê um resultado. A liderança, eu inclusive vou falar mais na frente, ela é o espelho da cultura organizacional. Exatamente. Né? E aí a maior competência que os empresários eles precisam aprender a desenvolver é a questão da delegação. Hoje, durante a apresentação do check-up, a aplicação do check-up empresarial, o que eu mais encontro são empresários sobrecarregados que acreditam que tudo precisa passar por ele, até as mínimas decisões, e isso diminui a velocidade do processo dentro da empresa, diminui o crescimento, né? Então ele precisa aprender a delegar. E olha só, não é uma delegação de simplesmente entregar. De jogar Isso, é uma delegação onde você mostra como precisa ser feito. Orientada e intencional. Né? Exatamente, mostra como precisa ser feito, abre espaço para que aconteça erros, de fato, para que haja também o aprendizado. E também, principalmente, ouvir. Porque durante esse processo, quando você apresenta algo que você faz de um jeito, o funcionário ele pode ver que tem um jeito melhor e mais rápido. Exatamente. Então, você também precisa aprender a ouvir. Aprender a ouvir e ter a humildade de ouvir, né? Exatamente. Wesley, o seu carro-chefe, você me falou, é o check-up empresarial. Isso. Que você desenvolveu essa metodologia que tem ajudado organizações a identificar pontos fortes, vulnerabilidades e oportunidades de melhoria. Como funciona esse diagnóstico? Quais são os problemas mais recorrentes realmente encontrados nas empresas? O diagnóstico, ele surgiu como uma necessidade de fazer algo profundo, mas que também fosse sustentável. Ele tem uma base de pesquisa de clima organizacional, mas ele não avalia as dimensões como uma pesquisa de clima. Ele avalia pilares de força organizacional, que inclusive é um método próprio da GCW, onde nós avaliamos a estrutura organizacional, a liderança, a cultura e os resultados. E a gente busca entender quais as percepções dos funcionários alinhadas aos dados que aquela pesquisa ela nos traz, né? E durante esse processo de aplicação do check-up, o que a gente mais encontrou de problemas organizacionais, primeiramente, como eu já tinha informado, é o dono centralizando tudo. Isso ficou muito claro quando a gente trata de processos. A gente encontrou
falta de clareza de papéis, de responsabilidade, porque hoje, quando nós temos um funcionário que entende o que precisa ser feito dentro da organização, o resultado que ele precisa dar, ele consegue se direcionar melhor, ele consegue trabalhar melhor, consegue até ter mais autonomia, né? Exatamente. E além disso... E produzir mais. Isso, ter mais e a produtividade. gente também encontrou lideranças muito despreparadas. É. Hoje em dia é muito comum no mercado os líderes serem promovidos porque eles são muito bons tecnicamente, É. mas ninguém ensina eles a liderar de fato, a conduzir um time, E né? relações, né? Sobre relações. É sobre São relações, pessoas, né? exatamente, são pessoas. Muito bem. Wesley, o RH e departamento de pessoal, na maioria das vezes, trabalharam realmente desarticulados, né? Na Dilavô Soluções Contábeis, convivemos diariamente com esse departamento de pessoal, enquanto você atua no RH. Como essas duas áreas podem trabalhar de forma integrada para gerar mais produtividade, reduzir riscos e fortalecer a cultura organizacional? O DP, ele sempre foi visto como uma área de grande valor, ele sempre teve seu valor dentro da organização, né? Ele é um setor que garante a segurança, garante a conformidade, ele assegura a empresa com relação a alguns riscos, né? E executa mesmo o trabalho, E executa o trabalho, né? Hoje em dia a gente tem 2 tipos de DP, inclusive, dentro da empresa. A gente tem o DP interno, que é o que levanta as informações, e o DP externo, que, como a Dilavô Soluções, executa de forma ali mais prática no e-social diretamente o levantamento das informações, analisa tudo direito, né? E o RH, ele desenvolve pessoas, ele desenvolve a liderança e desenvolve a performance. Essas duas áreas unidas, trabalhando juntas como um time, elas proporcionam o crescimento do negócio, porque os dados do departamento pessoal ajudam o RH a tomar melhores decisões. Por exemplo, o departamento pessoal, ele consegue ver que dentro da empresa está havendo um turnover. E passando isso para o RH, a gente consegue entender onde são as áreas com maiores índices de turnover, que está havendo mais saídas, mais entradas. Então, assim, o RH e o departamento pessoal, apesar de muitas empresas ainda colocam os dois como se fossem, às vezes, rivais, mas isso não existe. São parceiros, são né? parceiros, Complementares. Eles têm o mesmo objetivo, é o crescimento da empresa. Né? E hoje, o RH, é algo que eu tento levar para as empresas, o RH é o principal impulsionador do negócio. Porque o RH, ele trabalha o principal ativo da empresa, que são as pessoas. Então, o RH ele tem que ser visto assim, como o principal impulsionador. E o departamento pessoal vem junto nesse processo, né? Muito bom. Wesley, no meu livro Os Erros Não Nos Definem, que é o livro 1 da trilogia O Poder dos Erros, defende que o erro pode ser um poderoso instrumento de aprendizagem. Na sua experiência, quais são os erros mais comuns cometidos pelos empresários na gestão de pessoas e como eles podem ser transformados em crescimento? Hoje, o erro mais comum, que é o que a gente mais encontra no RH, é quando a empresa, o empresário, contrata pela urgência e não pelo perfil ideal, né? Então, por exemplo, é muito comum a gente chegar conversando com o empresário, ele fala, eu gostei do fulaninho, mas por que você gostou? A conversa foi boa. Uma conversa, né? Às vezes as pessoas são boas de lábia, né? A gente sabe disso, estamos lidando com pessoas. Então, assim, esse é o erro mais comum, inclusive o mais escrachado. O outro seria a centralização do dono, como eu já venho reafirmando, né? Eu entendo que uma empresa é o sonho de um homem um homem ou uma mulher que construiu, que trabalhou, que fez aquilo acontecer. Mas chega um determinado momento que já não precisa mais passar tudo por ele. Que ele precisa usufruir também daquilo que ele construiu e deixar que outras pessoas também tomem conta. Então, quando ele centraliza tudo nele, ali é um erro e ele não reconhece. Eu digo com total certeza, a maioria das empresas, dos empresários, não reconhece que ele é um dono centralizador. Às vezes a gente precisa ter uma conversa muito mais profunda e muito mais direta para que ele reconheça. E o terceiro e último erro que eu acho assim também que é muito complicado dentro das organizações, são as lideranças realmente despreparadas. Como eu disse, geralmente elas são promovidas por serem muito boas tecnicamente, mas elas não têm um desenvolvimento. Liderança não é algo que se nasce com ela. Algumas pessoas até conseguem
conseguem, assim, ter um poder de influência, não liderança. Um poder de influência, um dom de influenciar, mas elas não são líderes. Mas se aprende, né? Se aprende. Liderança é uma competência que se aprende. É algo que a gente desenvolve com o tempo. E tem várias metodologias, né? Exato. E assim, a primeira coisa que o empresário ele precisa entender quando ele está nessa situação é primeiramente reconhecer o erro rapidamente. Ele precisa ter a humildade de reconhecer que ele tem aquele problema e reconhecer aquele erro, e tem que ser de forma rápida. E depois ele precisa abrir aquele espaço para que o erro traga ali uma melhoria de gestão, né? E é algo que o check-up ele ajuda, inclusive. Depois que a gente apresenta com dados, com percepções, a gente começa a mostrar ali que há um problema e consegue fundamentar, e ali é o espaço de reconhecer o erro e abrir as portas para a melhoria de gestão dentro da sua empresa. Muito bem. Eu quero até dar um exemplo aqui bem prático. Na quarta-feira passada, o Wesley foi fazer esse check-up empresarial lá na nossa empresa, na nossa de Lavô Soluções Contábeis. E lá sou eu como fundador e minhas duas filhas e sócia, Emanuela e Rosita, né? E o nosso time. E quando eu acho que foi ontem, aí a Emanuela, mas Painho, o senhor não estava aqui, não, é porque tiveram algumas reuniões do BNI, mas a ideia foi você saber que a empresa, ela funciona inclusive sem mim, né? Então, o que você estava falando aí sobre a questão de centralização ou não, vai depender da gente querer desapegar nesse sentido de resolver tudo, né? A gente tem também, você estava falando, né? A questão do usufruto de uma vida de trabalho e, além do mais, confiar nas pessoas. Confiar que as pessoas vão fazer um bom trabalho para os nossos clientes. E eu sempre digo que eu quero sempre trabalhar com pessoas mais competentes do que eu, porque é sinal que eu estou sendo bem assessorado e eu sei que eu não vou estar aqui o tempo todo, né? Alguma hora eu vou partir, todos nós vamos partir, e nesse sentido a gente tem que preparar nossas empresas, mesmo que sejam micros e pequenas e médias empresas, a gente precisa preparar para um dia quando o líder faltar, né? A questão da sucessão e tudo isso aí passa por uma palavra muito importante que chama-se confiança. Confiança em você mesmo, confiança nos outros, confiança que os outros vão fazer um trabalho igual ou melhor do que o seu, né? Exatamente. A ideia é essa, né? Wesley, muito se fala sobre liderança, você mesmo já falou um pouquinho aqui, mas poucas empresas conseguem construir uma cultura forte e consistente. Qual é o papel do líder na formação da cultura organizacional e quais atitudes fazem a diferença no dia a dia? É legal falar de cultura porque a cultura ela começa pelo exemplo da liderança, né? A cultura ela começa ali. Apesar da gente ter um conceito de cultura voltado muito a um conceito muito geral, que é que cultura se constrói através de ritos, de rotinas, de hábitos, a gente às vezes entende que a cultura ela não caminha do jeito que a empresa precisa para crescer. Então, a liderança tem um papel fundamental nesse processo porque ela molda essa cultura. A liderança, a equipe vai seguir o que a liderança tolera e reforça no dia a dia, né? Então, assim, clareza, feedback e coerência são 3 pontos que constroem uma cultura dentro da empresa, que constroem uma liderança de forma saudável dentro da empresa, né? E assim, a cultura, ela não é um discurso, é o jeito como a empresa trabalha, né? Ela não pode ficar só dentro de uma identidade organizacional, num quadro bonito na parede, ela tem que ser vivida, né? É algo que eu vejo muito quando experienciada. Exatamente. Quando a gente vai trabalhar a questão da identidade organizacional, é muito interessante que algumas empresas falam, Wesley, mas é só palavras bonitas para colocar num quadro, para receber. Mas não é. Ali
primeiro passo para a construção da sua cultura. É entender onde a empresa quer chegar, como ela quer chegar, qual é o objetivo dela Qual de é a forma missão, geral. a visão, os Isso. valores, né? E os valores não são só palavras bonitas, não é só qualidade, entrega, excelência, não. Quando a gente vai falar de valores dentro da empresa, a gente tem que ver como esses valores são vistos, Exato. né? Então a gente tem muito disso, né? O que é visto, o que é falado, o que é tolerado, né? Então a liderança ela é o papel primordial dentro da empresa, né? Exato. E lá na Dilavô Soluções Contábeis, a gente tem uma certa dificuldade de selecionar, de encontrar profissionais que realmente sejam comprometidos. Muito se fala em questão de geração, mas eu, independente de geração A, B, C, D, X, Y, Z, né? Mas, independente disso, a gente está tratando com pessoas, né? Então, a Exato. gente pode formar e a gente pode, em entrevista, em trabalhos de seleção, de recrutamento, né? A gente encontrar aquela pessoa que se adeque mais àquele perfil que a gente está procurando. Exatamente. Como você falou, quando a gente contrata por necessidade, corre o risco de pegar qualquer pessoa que às vezes nem se enquadra dentro daquele perfil que você está querendo, né, Wesley? Exatamente. Inclusive, dentro dos processos seletivos, quando a GCW está fazendo, a gente sempre pergunta para o empresário quais são os seus valores, de fato, o que você vive. Porque a gente precisa buscar no candidato aqueles valores na forma do dia a dia. Né? Se sua empresa, por exemplo, tem um valor que é entrega com excelência, eu tenho que buscar mapear naquele candidato quais foram as entregas de excelência, como ele entregou, né, para poder entender de fato como ele executa o trabalho dele, né? Muito bom. Wesley, encontrar bons profissionais já é um desafio. Mantê-los motivados parece ainda mais difícil. O que diferencia as empresas que conseguem atrair, desenvolver e reter talentos daquelas que convivem constantemente com alta rotatividade? As pessoas, elas permanecem onde tem liderança, clareza e onde há um espaço para construir. Né? Então, assim, a gente tem ali que salário, ele é muito importante. O salário, Ave Maria, todo mundo fala um salário melhor. O salário, ele é muito importante, mas ele não mantém ninguém. Não mantém. Conheço, cito empresas, eu posso listar empresas, inclusive, que tem um salário baixo, mas que tem uma cultura incrível, onde as pessoas ficam, de fato, né? A gente precisa começar, inclusive, trabalhar a questão da retenção, de forma saudável, né? Quando eu vejo uma empresa que tem a clareza dos seus objetivos, que tem os papéis bem definidos, que as pessoas trabalham e escute bem, não é trabalhar feliz. É onde elas sabem, elas gostam do trabalho porque elas entendem o que elas precisam entregar. A gente já reconhece uma empresa que consegue trabalhar a retenção de forma, né, que consegue trabalhar a atração e retenção de forma incrível ali. E eu não tô falando, doutor João, de criar grandes programas dentro da empresa, de investir milhares dentro da empresa para construir algo. Não é isso. É fazer o básico bem feito. É dizer para a pessoa o que ela precisa fazer. Olha, eu preciso disso e a entrega é isso. Isso é o básico. E aí depois a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo, né? Então, assim, a gente precisa mesmo entender o que a minha empresa precisa para conseguir crescer, o que a minha empresa, o que é importante, né? Como trabalhar o reconhecimento, e eu não estou falando de reconhecimento financeiro, reconhecimento de forma geral. Exato. Você sabia que eu apliquei uma vez na empresa uma coisa que todo mundo conhece, mas poucas pessoas fazem porque acham que é clichê. O funcionário do mês. Do mês, né? Parece besteira, mas eu já vi isso fazer uma diferença muito grande, porque engaja as pessoas a querer melhorar,
O time se engaja porque o colega conseguiu bater uma meta. Exato. Todo mundo engaja junto. É um momento, assim, incrível. E não precisou dar R$ 1.000 a mais, dar R$ 1.500 a mais. Não. Precisou construir um ambiente para que aquele resultado fosse propício. Exato. Né? Então, assim, às vezes as empresas pequenas tentam se comparar às grandes empresas e querer fazer grandes movimentos. Mas não precisa. Não Vamos precisa. fazer o básico bem feito. E aí a gente vai evoluindo, né? Para Exato. poder trabalhar essa questão. E outra coisa, vai acostumando, porque a questão da cultura também é aquilo que você faz permanentemente, né? Por Isso. exemplo, aniversariantes do mês. Ontem a gente teve um aniversariante, né? E a gente sempre faz, e isso aí faz com que, por exemplo, às vezes a pessoa não tem a comemoração de aniversário até em casa. Isso. E tem na empresa, né? Os colegas vão lá, a gente compra um bolinho, um salgado. E isso aí parece ser simples, mas é bem significativo, né? As pessoas se sentem mais reconhecidas, mais vistas, né? É tão bonito quando você tá aniversariando e aí do nada alguém bota no grupo lá da empresa que uma foto sua dizendo que você tá aniversariando. Você se sente bem, se sente acolhido, as pessoas te dão os parabéns. Quando a empresa para um momento, né? Porque a gente sabe que tem muito aquela questão de tempo é dinheiro. Mas quando a empresa para um pouquinho para poder dar os parabéns, bater os parabéns, fazer um momento de confraternização, é incrível, né? E aí eu trago uma palavra que o senhor disse com relação à questão das ações. Permanência, constância. A gente precisa trazer as ações de forma constante. Não é fazer um mês e esquecer. E parar, não. É fazer um mês. Wesley, não foi legal, não ficou tão interessante. Vamos reajustar a rota e repetir no mês seguinte. E vamos trazendo, porque é isso. O processo, a grande questão do processo é a constância. É fazer para ir testando o que funciona, o que não funciona, o que precisa ajustar a rota, né? Então, essa é a palavra. Constância com as ações que envolvem pessoas, porque senão a empresa perde credibilidade logo depois. Muito bem. Wesley, vivemos a era da inteligência artificial. Como você acredita que essa tecnologia impactará o RH nos próximos anos? E a IA substituirá profissionais ou ampliará a capacidade das pessoas de gerar valor nas organizações? É uma pergunta incrível, doutor João. Isso, inclusive, é um mito de que a IA vai substituir as pessoas. E o medo é grande aí. O medo é grande. Aqui tá rolando, né? Toda semana aparece uma IA nova de outra empresa, atualiza o chat, atualiza o Gemini. Mas a gente tem que entender que a IA, ela não substitui a liderança. Ela potencializa o crescimento. Por que ela potencializa o crescimento? Porque quando eu coloco a IA para fazer tarefas repetitivas, tarefas que me faziam levar horas para cumprir, ela me libera tempo para pensar de forma mais estratégica. Para analisar. Para analisar de forma mais saudável, para ter decisões mais assertivas, né? A IA, ela nunca vai substituir também o acolhimento humano. O nome da área já diz recursos humanos. Recursos humanos. Não é recursos de máquina. Não é recursos tecnológicos, não é nada desse tipo. A gente precisa, quando a gente trabalha com pessoas, além de pensar em processos, de resultado, de desempenho, a gente também pensa muito com relação a como é que eu posso dizer? Com relação ao desempenho, né? Então, assim, a gente pensa que as pessoas, elas não querem só produzir, elas também querem se sentir acolhidas, né? Então, a IA... E importância do processo. Exatamente, a IA, ela nunca vai passar isso. Nunca. Ela pode evoluir, ela pode se tornar aqui um robô aqui na nossa frente, um androide, aqui que responde tudo que a gente pergunta, mas ela nunca vai substituir o acolhimento humano, natural, genuíno, que acontece entre as pessoas dentro da organização. Né? Então, assim, só para concluir, a IA, o diferencial da IA, ela vai continuar sendo humano, que é liderança, comunicação, a parte da humanidade, ela não vai deixar de existir. Exato. A gente vai sempre trazer essa questão da humanidade, que é a tomada de decisões, agregar valor através de pessoas. Certo. Wesley, eu tô me lembrando aqui agora, eu tô concluindo um livro chamado A Memória do Amor. Aí eu faço alguns links também com a IA, né, com a inteligência artificial, e eu fico pensando assim, e estou escrevendo sobre isso.
A IA nunca vai chegar na segunda-feira de porre. Nem triste porque o seu time perdeu. Exato. Nem com raiva da mulher, ou então a mulher com raiva do marido, né? Do namorado. Nem com raiva e ciúme do chefe, porque o chefe mandou ela, pediu para ela fazer alguma coisa, o líder, né? E ela não conseguiu fazer, e assim por diante. Então, isso aí são coisas humanas. E essas coisas humanas aí, aqui, né, de sentimentos, de amor, de atitude, de paixão, isso aí a máquina nunca vai fazer, né, Wesley? Não, nunca vai fazer, é impossível, né? A gente tem dentro das empresas a questão da... você trouxe, inclusive, situações que nós vivemos no dia a dia, inclusive, infelizmente, o Brasil perdeu o Felipe Matagop, ficou todo mundo triste, todo mundo chegou triste na empresa, e aí tem um detalhe muito importante, né? A gente não consegue separar a vida pessoal da vida profissional. Não consegue. Isso não existe. Então, as emoções que a gente traz de casa impactam no trabalho, e aí a IA, ela não vai conseguir distinguir. Ela nem entende isso Ela aí. nem entende, ela não vai saber o que fazer. Ela pode até, se você jogar a situação muito bem descrita lá, ela pode até te orientar como fazer. Mas dificilmente ela vai conseguir acertar nesse quesito. Porque o ser humano é imprevisível. Então, quando a gente lida com emoções, a gente não... A IA, ela é um leiga nisso, pode ter certeza. E outra coisa, é a questão de experienciar, né? Exato. É você viver aquela emoção, né? Viver aquela emoção. Quando você não vive a emoção... Exatamente. Quando a IA, ela entende de emoções com base no que foi escaneado para a memória dela. No que foi programado, né? Exato, mas ela não entende de fato, no dia a dia, como aquilo acontece, como é colocado. Ela não entende que, às vezes, o colaborador só precisa de um abraço, precisa ser ouvido, ele precisa ter um momento de risada. Às vezes, um cafezinho na copa, que eu vejo muita gente reclamar porque tirou 10 minutinhos para tomar um café na copa. Aqueles 10 minutinhos podem aumentar a produtividade no nível que a IA não entende. A IA, ela só vai entender aquilo que você coloca. E detalhe, tem um detalhe muito importante. Dependendo do contexto que você passa para a IA, ela tenta te analisar para saber se tu quer uma resposta boa ou uma resposta ruim. Porque aí ela não vai dizer de forma exata, ela vai dizer com base no que você quer ouvir. Não que ela vai errar a resposta, mas ela vai te dizer o que você quer ouvir. E ela quer agradar, né? Ela só quer agradar. O ChatGPT é a prova viva disso. O ChatGPT, quando eu entro para fazer algum tipo de ação, alguma pesquisa, ele já chega, bom dia, não sei o quê, vamos aqui. E aí eu passo alguma situação e aí ele fala, Wesley, acho que você tá certo, é isso mesmo. E às vezes eu não quero ouvir isso, eu quero alguém que me diga, você tá errado, tem que ir pro outro lado. Né? Aí ela jamais vai conseguir substituir o ser humano nas relações, impossível. Muito bem. Wesley, você costuma afirmar que empresas saudáveis começam pelas pessoas. Quais características você identifica nas organizações que realmente alcançam alta performance de forma sustentável? A alta performance, ela não começa com pessoas extraordinárias. Eu canso de ouvir empresários dizendo que vão em imersões de 3 dias, dizendo que pessoas extraordinárias, é isso e aquilo. A alta performance, ela começa com pessoas comuns. Mas o que muda de uma organização com alta performance para uma que não tem alta performance? Muda quando a empresa cria uma estrutura que possibilita o trabalho. Quando a empresa diz quais são seus objetivos, quais são seus papéis, quais são suas responsabilidades, e essas são as características de empresas de alta performance, ela transforma pessoas comuns realizando trabalhos extraordinários. Tá certo. Então, assim, não adianta você, empresário, ir buscar grandes nomes no LinkedIn, grandes nomes em plataformas de recrutamento e seleção para trazer o extraordinário para dentro da sua empresa. Você já tem o extraordinário na sua empresa. Você só precisa criar um ambiente para que ele consiga produzir aquilo que é necessário para dentro da empresa, né? E é assim que começa a alta performance, com o simples. É aquilo que a gente já disse, é o básico bem feito, né? E às vezes também o óbvio precisa ser dito. Exato. Então, incluir isso no processo de relações humanas, né? Também. Wesley, tem aqui esse meu livro, esse aqui foi o primeiro livro que eu escrevi. Alta Performance, faça mais com menos, né? É um guia para viver com mais propósito,
aprender com menos medo e realizar com gratidão. Então, nesse livro, eu conto a minha história e, ao mesmo tempo, eu faço um link com empreendedorismo, inteligência artificial e eu faço, inclusive, eu pego 12 verbos que são necessários, começo com aprender e termino lá com gratidão. E também eu pego 7 princípios que começam com background, né? Então, se eu fosse esperar a oportunidade para começar, eu nunca teria começado. Então, você que está aí, nunca espere a oportunidade, nunca espere que as coisas estejam a mil maravilhas. Comece com o que você tem, comece com os recursos que você tem, com dinheiro, com recursos materiais, com recursos intelectuais. Com o que você tiver, você começa, porque dá para a gente fazer. Se eu conseguir fazer mais com menos, o que é fazer mais com menos? É a gente sempre fazer com o que tem dentro de casa, né? Não adianta eu ficar sonhando aqui. Não, se eu acertar na Mega Sena, eu vou criar um instituto, eu vou fazer uma obra de benfeitoria, eu vou criar uma grande empresa. Comece criando uma pequena empresa, né? Uma microempresa, um MEI. Comece com MEI, né? Eu posso até citar como exemplo a própria GCW. Eu comecei a GCW oficialmente tem 1 ano. E eu comecei a GCW sem reserva financeira. Eu não tinha reserva para manter a minha casa. E eu só tinha um sonho. Eu sabia o que eu queria fazer, como fazer. Eu queria vender isso para as empresas e organizar as empresas. Então, eu comecei com um MEI. Obviamente, organizei a empresa, estruturei produtos para que esse sonho pudesse ser viável, né? Então, a GCW hoje, ela já apresenta alta performance, não porque ela tem um time incrível, mas porque ela faz o básico muito bem feito e entrega aquilo que foi proposto desde o início. Que foi contratado, que se compromete, né? Exatamente. Outra coisa, você se comprometeu com alguma coisa, com alguma atividade, você vá até o fim. Não adianta esse negócio de estar começando e parando. Eu comecei também aqui o de Lavocast sem nenhum tostão, sem nenhum patrocinador, né? Mas eu sempre tive esse sonho de compartilhar conhecimento com micro, pequenos e médios empresários, profissionais liberais. Então, eu me preparei e começamos. E hoje já estamos no episódio 53, são 53 semanas já. Então, isso aí faz com que a gente não desista. Porque quando você faz uma coisa repetidamente, a tendência é que você se aprimore cada dia mais, não é Wesley? Exatamente, né? A prática leva à perfeição, A prática leva à perfeição. Wesley, para encerrarmos este bloco, imagine que você pudesse conversar por apenas 1 minuto com cada empresário brasileiro. Qual seria a principal mensagem sobre gestão de pessoas que você gostaria que todos levassem para suas empresas a partir de amanhã? Doutor João, a primeira coisa que eu diria é: pare de apagar incêndio e comece a trabalhar a estrutura, né? Se planeje, né? Se planeje. Não fique esperando chegar as informações e você tentar resolver empurrando com a barriga, porque não vai funcionar e, infelizmente, é caminho para a falência logo no início. Outro ponto que eu queria deixar muito claro é: invista em pessoas assim como você investe em vendas, em finanças, em marketing, em processo. As pessoas, elas precisam estar alinhadas com o que você busca, para só então você começar a trazer agregar outras questões na empresa. Eu canso de ver empresas muito generalistas, inclusive algumas consultorias de processo mesmo, que trazem essa questão de vou trazer o processo, vou melhorar, a empresa vai dar certo. Cara, às vezes traz o processo e as pessoas não conseguem se alinhar àquele processo. Exato. É dinheiro jogado fora, não entrega.
toda consultoria de processos, toda empresa que tem pessoas, ela precisa das pessoas para executar os processos. Então, pare de ficar, eu vou investir logo em vendas. Vamos começar, pelo menos, a organizar o básico. Organiza as pessoas primeiro. Organiza lá, o Wesley só tem um time de 5 pessoas. Organiza as 5 pessoas ali. Quando elas estiverem alinhadas, sabendo o que precisa ser feito, a gente começa a agregar valor para dentro da empresa. Traz uma consultoria, traz uma consultoria de vendas, começa a organizar outros pontos. Mas as pessoas são o principal ativo da empresa. Elas precisam ser a prioridade no processo de estruturação. E as pessoas, o que o Wesley está dizendo também, é que as pessoas são essas pessoas que já convivem com você, micro, pequeno ou médio empresário. São esses colaboradores. São com essas pessoas que você deve contar. E não com pessoas perfeitos imaginários, né? Exatamente. Então, se você não está satisfeito com algum colaborador, aí tome outra decisão, mas você precisa sentar com cada um, fazer o que a gente faz no BNI. Tem uma ferramenta do BNI chamada 1 a 1. 1 a 1. O que é 1 a 1? Inclusive, minha mulher, Verônica, ela apelidou esse 1 a 1 de corpo a corpo. Que é bem desse jeito mesmo. Que é bem desse jeito mesmo. Então a gente fica de frente para o outro e a gente fala todas as nossas expertise, atividades nossas e da nossa empresa, e o outro companheiro, a outra pessoa também fala, para a gente poder referenciar o outro. Então, nesse sentido, se você quer começar a fazer um diagnóstico, saia conversando 1 a 1 com cada colaborador, né? E principalmente, nesse processo de conversa, deixe ele falar. Escolha as perguntas certas e deixe com que ele fale. Não interrompa, não se justifique, deixa ele falar. Ou até melhor, se você é empresário, talvez não tenha essa ideia, essa expertise de ter essa conversa com o colaborador, me contrate. Eu faço essa conversa com ele. Muito bom, o check-up empresarial é para isso, é para a gente mesmo. entender as percepções, transformar isso em dados e trazer melhorias, né? E uma última mensagem que eu gostaria de deixar para os empresários eu sei que você tem um sonho e que você construiu a empresa. E eu sei que você quer saber de tudo e entender de tudo, mas você, como já diria a minha mãe, você não é todo mundo. Então pare de querer centralizar aquilo tudo em você, as mínimas decisões em você. Entregue as decisões para as pessoas competentes e vá viver sua vida, vá buscar novas estratégias, vá expandir, vá criar um podcast, vá fazer algo que realmente você goste e que acrescente valor para você. E a empresa, com as pessoas competentes nos lugares certos, ela vai andar tranquilamente sem você. Muito bom. Wesley, tem esse globo aqui, ele está no nosso Delavocast desde o primeiro episódio. Então, por que ele está aqui? Porque eu sou uma pessoa muito sonhadora, né? Já andei vários países aí, já conheci várias culturas. Dentro do Brasil, eu conheço quase todos os estados, né? Então, eu gosto muito de passear, de viajar. E esse globo faz com que eu tenha uma visão ampliada, né? Então, vamos fazer agora a tradicional viagem do globo no Delavocast. Desta vez, não vamos falar de um país específico, mas de uma transformação que está acontecendo no Brasil e que acompanha uma tendência mundial, a valorização da saúde mental no ambiente do trabalho. Durante décadas, as normas regulamentadoras tiveram foco principal a proteção do trabalhador contra riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Elas contribuíram para reduzir acidentes de trabalho, fortalecer a cultura da prevenção e ampliar a responsabilidade das organizações sobre a segurança e a saúde ocupacional. Agora, com a atualização da NR1, que é a norma regulamentadora 1, o conceito de prevenção se torna ainda mais abrangente. Então, quando você ouvir falar de NR1, procure seu contador, para o contador indicar uma empresa especializada como a GCW, né? Isso. GCW Gestão,
que são empresas especializadas nessa norma técnica, e só essas conversas entre empresários, entre micro e pequenos empresários, entre médios empresários, muitas vezes o telefone sem fio ele chega com a distorção, né? Exato. Então, procure seu contador, procure uma empresa especializada para te explicar e para você se preparar para conviver com seus funcionários com a NR1. O conceito de prevenção se torna ainda mais abrangente. Além dos riscos tradicionais, as empresas passam a incluir expressamente os riscos psicossociais. É a questão da doença mental, em seus programas de gerenciamento de riscos ocupacionais, os famosos GROs, reconhecendo fatores como assédio moral, sobrecarga de trabalho, metas inalcançáveis, falhas na comunicação e ambientes tóxicos. Também pode adoecer o trabalhador e devem ser identificadas, avaliadas e controladas. Essa mudança representa uma verdadeira evolução na gestão empresarial. A saúde mental deixa de ser tratada apenas como uma questão individual e passa a integrar a estratégia de gestão das organizações. Empresas de todos os portes precisam, inclusive órgãos públicos, né? Precisam que tenham seus empregados regidos pela CLT. Tem muitos bancos, muitas empresas de economia mista, né, que são pela CLT, pela consolidação das leis trabalhistas, né, precisam demonstrar que adotam medidas preventivas para promover ambientes psicologicamente seguros. O descumprimento da norma pode resultar em autuações administrativas, multas e até repercussões judiciais quando houver omissão do empregador diante de riscos conhecidos. Ao mesmo tempo, o Ministério do Trabalho tem enfatizado uma implementação orientada pela prevenção, disponibilizando guias e materiais técnicos para apoiar essa adaptação. E nós, contadores, a classe contábil está muito preocupada e está adquirindo parceiros comprometidos com qualidade e parceiros de RH para nos ajudar nessa tarefa. Diante desse novo cenário, quero ouvir sua visão como especialista em gestão de pessoas e criador do check-up empresarial, de que forma você acredita que essa nova NR1 mudará a cultura das empresas brasileiras? Ela será apenas mais uma obrigação legal ou poderá representar uma oportunidade para que empresários, RH, departamento pessoal e lideranças construam ambientes mais saudáveis, produtivos e humanos, transformando a prevenção em um verdadeiro diferencial competitivo? Doutor João, esse assunto tem tirado os cabelos dos empresários nesse último ano, né? A gente era para ter iniciado oficialmente em maio do ano passado, né? E aí prorrogaram para maio desse ano, e agora prorrogaram mais 90 dias, suspenderam as multas por 90 dias, né? Justamente pelo desespero. Só que assim, a saúde mental sempre foi falada. Desde antes da NR1 ser atualizada, a gente já tinha o trabalho de saúde mental dentro das empresas. Só era visto como algo opcional. Agora se tornou obrigatório e estratégico. Isso porque o governo entendeu que há uma necessidade, né? Nós temos muitos casos de afastamento por burnout, estresse, e aí o governo entendeu que isso é responsabilidade também do empresário e que o empresário precisa fazer algo. E aí eu vejo algo muito interessante. A NR1 ela não pode ser vista como um custo. Ela tem que ser vista, assim como nós aprendemos com os nossos erros, ela tem que ser vista como uma oportunidade de melhorar a gestão. Exatamente. Eu vejo muitas empresas, inclusive ligando, Wesley, eu preciso de uma palestra sobre assédio sexual, assédio moral, eu preciso fazer alguma coisa aqui. Calma, já aconteceu algo desse tipo? Vamos tentar entender, quer trazer esse assunto só por
querer trazer, o que fazer? E aí muitas empresas perguntam, e agora? O que é que a gente faz? Vamos ter que gastar muito dinheiro em grandes programas de bem-estar? Você não precisa gastar dinheiro em um programa gigantesco. Se você tivesse dinheiro e quiser gastar, ok. Só que ainda assim há um problema, né? A sua empresa, primeiro, ela precisa ter maturidade organizacional para ver se ela comporta. Porque às vezes você gasta dinheiro em algo muito caro, muito avançado, sendo que a sua empresa ela ainda não tem a maturidade de entender aquilo e como aquilo vai beneficiar, né? Só que a NR1, ela traz alguns pontos muito interessantes, porque assim, o que causa o burnout? É o excesso de trabalho, é o desvio de função, é o estresse, é metas inalcançáveis. O que causa ali o adoecimento mental é o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é moldado pela estrutura organizacional. E aí perceba que eu volto a falar sobre algo que eu falo desde a sua primeira pergunta. Estrutura organizacional. Quando a gente estrutura um ambiente saudável para se trabalhar, você não precisa estar gastando rios de dinheiro em grandes programas de bem-estar. Você faz o básico, e novamente falo, o básico bem feito. A gente começa a trabalhar aquele ambiente, a gente começa a moldar. Agora, obviamente, tem casos como casos de assédio, que realmente ali é algo que tem que ser visto com uma firmeza, uma maior dureza, mas até para isso acontecer, precisa que haja um diagnóstico, precisa que haja uma conversa inicial, haja uma preparação do ambiente. Eu não posso só chegar numa empresa e jogar um assunto de assédio sexual e deixar no ar. Como que aquilo vai afetar os funcionários? Não é todo mundo que tem ainda a maturidade para ter uma conversa, né? Então, assim, um ambiente psicologicamente seguro, ele gera um maior resultado, ele gera um grande desempenho, ele gera vai ser natural o crescimento da sua organização, vai gerar um maior faturamento. Então, pensar nas pessoas, para você ter uma ideia, pensar nas pessoas tem um ROI muito grande, tem um retorno sobre o investimento muito grande. Só que os empresários, eles ainda têm a mente muito fechada, eles acham que precisa entregar o mínimo e ali ali tá ok, mas não é. É estruturar um ambiente que seja possível pelo menos trabalhar de forma tranquila, de forma segura, sem grandes colapsos dentro da empresa, né? Muito bom. Wesley, chegou agora o ponto de a gente, do nosso de Lavocast, que a gente chama esse bloco de bate-bola, né? De certo ou errado. Agora chegou a hora de nosso tradicional quadro certo ou errado. São respostas rápidas. Se quiser, pode até comentar em uma frase, né? Uma empresa pode investir em tecnologia de ponta e ainda assim fracassar por não saber cuidar das pessoas? Certo. Se a empresa ela não avaliar sua maturidade organizacional, ela pode estar perdendo dinheiro porque a empresa não está pronta para receber aquilo. Quer dizer que não é só computador de ponta, nem internet de ponta, nem... preparar as pessoas para receber aquilo dali, porque é só mais um gasto se as pessoas não estão prontas para usar aquilo, né? Muito bem. O departamento pessoal deve limitar sua atuação apenas ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias? Errado. O departamento pessoal, numa ação conjunta com o RH, propicia resultados mais consistentes e fundamentados dentro da empresa. Muito bom. Contratar bem é importante, mas desenvolver continuamente os colaboradores é ainda mais estratégico. Certo. A partir do momento que a gente passa a desenvolver as pessoas, que elas alcançam novas competências, a gente não precisa mais contratar para fazer substituição. Pode até contratar para aumentar o quadro, mas não mais para substituir. Exatamente. Nesse caso que o turnover diminui, né? Exatamente. Os erros cometidos pelos colaboradores devem ser vistos apenas como motivo para punição? Errado. Os erros, eles têm que ser vistos como uma janela de aprendizado dentro da empresa. Exatamente. E melhoria da sua gestão. E para isso, você deve adquirir o livro Os Erros Não Nos Definem. Exatamente. Né? Inclusive, já vou estar adquirindo hoje, pode deixar. A atualização da NR1, da Norma Regulamentadora 1, torna a saúde mental um tema estratégico para todas as empresas brasileiras. Certo. A NR1, ela traz à tona um tema que a gente já trata há muito tempo, principalmente pós-pandemia, né? A questão da saúde mental. Então, a NR1 está sendo fundamental. O líder exerce influência direta sobre o clima organizacional, a motivação da equipe e os resultados da empresa. Certo. O líder, ele é um espelho da cultura organizacional. Então, ele exerce uma influência bem direta.
Muito bem. Empresas que realizam diagnósticos periódicos, como check-up empresarial, conseguem identificar oportunidades de melhoria antes que os problemas se tornem crises. Exato, certo. Às vezes o diagnóstico ele serve justamente para a gente antecipar os problemas. Às vezes a gente só enxerga a causa, a consequência, mas o diagnóstico ele encontra o problema desde a raiz. É como nós, brasileiros, a gente diz, o brasileiro só fecha a porta quando foi roubado, né? Exatamente. Mas não espere isso. Contrate logo alguém para ficar fazendo esse diagnóstico, né? Inteligência artificial vai substituir completamente os profissionais de recursos humanos nos próximos anos? Errado. A IA jamais vai substituir o acolhimento humano, aquela abertura para uma conversa, aquela interação mais genuína, né? E principalmente o amor, né? O amor, a IA ela não entende o que a gente sente. Mesmo que não seja esse amor romântico, é o amor de você gostar de estar com as pessoas, gostar de estar com seu companheiro ou companheira de trabalho, né? Exatamente. Ali, eu inclusive tenho uma pessoa que eu trabalhei na OAB e hoje, quando eu saí de lá, até hoje eu sinto muita falta dela. É o amor, foi um amor muito profundo, que inclusive hoje ela é gerente geral da OAB. E eu simplesmente, toda vez que eu vejo aqueles vídeos no Instagram, daquele sentimento de que a gente perdeu um amigo do trabalho, eu sempre mando pra ela, porque justamente é a saudade, né? É o amor. Exatamente. A integração entre RH estratégico, departamento pessoal e contabilidade consultiva fortalece a governança e contribui para o crescimento sustentável das empresas. Certo. Ali é um trabalho bem realizado de forma conjunta, a gente tem resultados assim surpreendentes, resultados de multinacionais nas pequenas empresas. No meu livro Os Erros Não Nos Definem, a forma como aprendemos com eles é que constrói a nossa trajetória para pessoal e profissional. Isso, certo. Os erros, eles são ali uma abertura, como eu já tinha dito, para uma janela, para a gente aprender a fazer, transformar algo, às vezes transformar uma semente numa árvore, né? Exatamente. Então, os erros, eles são os que nos moldam, que nos trazem até aqui, né? A gente chegou até aqui errando e aprendendo e modificando e ajustando rotas, né? Exatamente. E não se preocupe, eu vou lhe dar uma notícia não muito boa. Eu e você sempre erramos no passado, vamos errar no presente e vamos errar no futuro. Então, não existe. Só quem não erra é quem está no cemitério. Então, quem está no cemitério não tem mais oportunidade de errar, né? É verdade. Wesley, eu quero passar a palavra a você, para você fazer suas considerações finais e para você também indicar algum livro, algum programa de qualidade, algum filme, alguma série, né? E que você também divulgue suas redes sociais da sua empresa, pode ficar à vontade. Mas antes disso, eu quero oferecer o nosso mimo do DeLavoCast para você, que é a nossa canequinha. Muito obrigado por ter aceito meu convite e ter vindo. Eu já vou usar ela, inclusive, eu sou um grande fã de café, então ela já tem um destino com café, né? Muito obrigado pela oportunidade de me deixar falar sobre pessoas, né? É um assunto hoje que ainda é considerado muito delicado, mas é um assunto que precisa ser tratado, que precisa ser conversado. Nesse período em que eu atuo com a GCW de forma mais diretamente, inclusive aplicando o nosso método de pilares de força organizacional, eu acabo reafirmando sempre o quanto as pessoas são necessárias, o quanto é necessário um alinhamento saudável entre pessoas e negócios, né? A gente precisa entender que as pessoas são fundamentais para toda e qualquer empresa, em qualquer função, em qualquer cargo. Para que elas entreguem o que você precisa dizer de forma clara o que você quer. Exatamente. Você precisa fazer o básico bem feito, você precisa dizer o óbvio muitas vezes. E isso é algo que a gente vê assim, e hoje eu fico muito triste porque eu vejo alguns empresários, às vezes até menosprezando, a gente vê muitos casos, inclusive, saindo no Instagram de menosprezar, desprezar as pessoas dentro da empresa, e aí quando a gente conversa com algum desses empresários que fez isso, inclusive eu vivi isso alguns anos atrás, eu trabalhei com um empresário que ele dizia assim, eu leio muito livro de gestão aqui é fundamental, e eu achava isso incrível. E aí quando eu fui entrar na empresa de fato, eu entendi que não era gestão,
Ele só se referenciava numa grande empresa do seu segmento e que ele queria ser essa grande empresa, mas não sabia como chegar nessa grande empresa. E eu desde o primeiro dia, eu já tinha dito para ele, ali são pessoas. Ali, quem faz aquele trabalho todo dia são as pessoas, né? E inclusive o livro que eu vou indicar, que é Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, ele fala justamente isso, sobre resultados sustentáveis, que vêm de boas pessoas, boas lideranças, bons ambientes. Todo e qualquer livro de gestão, de processo, de vendas, de comercial, autoajuda, ele vai trabalhar o fator pessoas. Não adianta, é como eu já tinha dito, não adianta investir em tantas áreas e não querer trabalhar a questão das pessoas, né? Tem também uma série da Netflix, que é o The Playbook, que ele justamente fala sobre a questão das pessoas. É uma série que fala sobre esportes, né? Mas ela trata esporte e negócio. E como a liderança influencia, né? A gente vê uma questão voltada ao esporte, mas a gente traz para o mundo corporativo. Como a liderança influencia as decisões, os resultados, o desempenho, o crescimento de forma geral. Então, se você tiver bons líderes, boas pessoas direcionadas e competentes no seu local de trabalho, você já tem uma empresa com uma estrutura de 80% para o crescimento favorável. Exatamente. E aí o restante a gente vai trabalhando aos poucos. E o bom, Wesley, é que se você que está nos ouvindo não tiver ainda esse time, a gente forma. Exatamente. O bom é a gente formar, né? Exatamente. A GCW, ela tem esse serviço de recrutamento e seleção, onde a gente consegue trazer pessoas competentes, pessoas ali bem formadas para dentro da sua empresa. A gente desenvolve quem já está dentro da sua empresa através de metodologias, inclusive, personalizadas. A gente consegue trabalhar, inclusive, estrutura voltada a cargos e salários também. Então, a gente tem diversos serviços. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais do serviço da GCW, você pode entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, que é @gcw.gestão. Lá tem o nosso WhatsApp, lá tem alguns posts falando sobre problemas que a gente encontra no dia a dia, posts falando sobre o check-up empresarial, né? A gente tem grandes referências de bons resultados, inclusive a própria de Lavô Contabilidade já tá surgindo, né? O check-up já tá sendo aplicado lá, já tá vindo ali um resultado muito legal. Então, assim, não faça nada baseado no achismo. Busque a gente para que a gente consiga trazer para você dados e percepções para que haja algo fundamentado dentro da sua empresa. Muito bom. E esse episódio só chega até você graças aos nossos patrocinadores e parceiros, né? A AFBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., colaborando com o desenvolvimento associativo, educacional e social da nossa região. A Dilavô Soluções Contábeis, há mais de 2 décadas, ajudando empresários a crescer com segurança e inteligência. E a Dilavô Editora e Educação, levando conhecimento, formação e transformação para quem busca alta performance. E aos nossos parceiros estratégicos que acreditam no poder da educação, da gestão e da construção de um futuro mais sólido. Hoje tivemos a oportunidade de compreender que as empresas verdadeiramente extraordinárias não são construídas apenas por patrimônio, tecnologia ou processo. Elas são construídas por pessoas. E quando falamos de pessoas, estamos falando de sonhos, de talentos, de competências, relacionamentos, propósito e da capacidade de aprender continuamente. Nossa conversa com o Wesley Costa mostrou que o RH estratégico deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade para qualquer organização que deseje crescer de forma sustentável. E isso qualquer mesmo, do MEI até a grande empresa. Então, todos nós precisamos de um RH estratégico, de alguém que cuide das pessoas, né, Wesley? Exatamente. O RH ele é um impulsionador do crescimento do negócio. Muito bem. Este episódio também evidenciou algo que vivenciamos diariamente na Dilavô Soluções Contábeis. Ao longo de mais de 26 anos de atuação, aprendemos que o departamento pessoal e os recursos humanos não competem, eles se complementam. Enquanto o departamento pessoal
assegura o cumprimento da legislação. Nós estamos, no nosso contrato tem que nós vamos cumprir a legislação no sentido de fazer uma admissão, fazer umas férias, fazer uma folha de pagamento, fazer uma rescisão, fazer um 13º, fazer os tributos que você precisa pagar. Então, essa é a nossa obrigação, né, Wesley? Exato. Mas as outras coisas fazem parte dos recursos humanos. Isso. Então, a gente faz com que você esteja em conformidade trabalhista e a segurança das relações entre empresas e colaboradores. O RH é quem desenvolve essas pessoas, fortalece liderança, melhora o clima organizacional e potencializa resultados. Quando essas duas áreas caminham juntas, quem ganha é a empresa, quem ganha é o colaborador e quem ganha é toda a sociedade brasileira. É exatamente por isso que a Dilavô Soluções Contábeis acredita no trabalho integrado com empresas especializadas em gestão de pessoas, como a GCW Gestão, de Wesley Costa. Nossa missão é oferecer uma contabilidade consultiva e multidisciplinar, apoiada pelo aplicativo Dilavô que nós temos. Nós temos também um plano de negócio no modelo do Sebrae Nacional. Se você quiser conhecer, é só entrar no nosso Instagram, que é Dilavô Contabilidade, tudo junto. E nós temos também uma equipe de mais de 15 colaboradores qualificados e preparados para ajudá-lo. Além de minhas duas filhas e sócia, Manuela e Rosita Lavô, e de toda a nossa equipe, né? Afinal, uma empresa saudável precisa de números confiáveis, processo eficiente e, acima de tudo, de pessoas valorizadas, preparadas e comprometidas com um propósito comum. Então, João Dilavô, eu vi a necessidade de contratarmos uma empresa como a GCW Gestão, do Wesley Costa, porque nós não sabemos de tudo. E quando chega uma pessoa de fora, tem uma visão, uma visão assim, como se fosse uma visão do drone, lá de cima, né? Então, essa visão de fora faz com que a gente desperte para muitas coisas que a gente vem fazendo no dia a dia, que a gente nem sabe que está fazendo, né? Exatamente. Então, exatamente. esse check-up empresarial que precisa ser feito, independente que a gente vai fazer um trabalho grande com a empresa, mas só esse check-up, ele já faz com que você sinta se você está ou não. E na maioria dos casos, você não está em conformidade, não é? Exatamente, não é? exatamente. Pela sua experiência. Exatamente. O check-up, ele traz essa visão, né? Essa visão. E só do empresário já ter essa abertura de entender que eu preciso disso, eu preciso que alguém de fora eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de ajuda, já mostra que ele já está aberto a melhorar o negócio, melhorar tudo, da né? empresa, exatamente. Exatamente. Então, a nossa conversa é sobre isso. Esta conversa também reforça a mensagem que compartilho no meu livro, Os Erros Não Nos Definem, que está aqui. Os erros fazem parte da trajetória de qualquer organização. O que diferencia empresas comuns de empresas extraordinárias é a capacidade de transformar esses erros em conhecimento, inovação e crescimento. E isso só acontece quando existe uma cultura organizacional baseada na confiança. É o que eu estava dizendo aqui para o Wesley, e a gente sempre conversa sobre isso. Sem confiança não existe relacionamento saudável, né? Exatamente. Não existe base para criar algo juntos, né? Sem a confiança. Então, esse relacionamento baseado na confiança, no aprendizado e no desenvolvimento das pessoas. E outra coisa, eu vou até revelar aqui para o Wesley um medo que nós da área contábil, nós tínhamos há uns 20, 30 anos atrás. A gente sempre conversava, eu com outros empresários da área, eu gosto de fazer parte das entidades de classe, da classe contábil, né? E faço parte do CRC, até obrigatoriamente, mas faço parte do SESCAP e de outras entidades, já fiz parte de várias. E nessas conversas, a gente às vezes pensava,
será que vale a pena eu admitir um funcionário, treinar o funcionário, preparar o funcionário todinho para com 6 meses ele sair, ou com 1 ano ele sair, ou com 2 anos? Vale. Foi provado que vale a pena, porque enquanto ele estiver com você, ele vai ser útil. Aquele treinamento, aquela qualificação vai ser aproveitada, não é, Wesley? Exatamente. Muitos empresários, inclusive, travam na hora de pensar em algo para o funcionário, porque pensa, ele vai sair daqui. Mas todo mundo, em algum momento, vai muda, vai sair. Né? É uma certeza que a gente tem, mas a gente aproveita enquanto ele está lá. E outra, se realmente está alinhado com o propósito da empresa, se realmente agrega valor à vida do funcionário, ele vai levar muito mais tempo, né? Um último ponto importante que eu acho muito legal falar é que não espere que o mercado de trabalho seja como era há 30, 40 anos atrás, Exatamente. Onde as pessoas chegavam e se aposentavam nas suas funções. Passavam 35 anos lá. Isso não vai acontecer mais hoje. A média que o funcionário fica na empresa hoje é 6 a 7 anos, uma média. Uma média. Uma média que às vezes cai, inclusive. Exatamente. Wesley, muito obrigado por compartilhar conosco sua experiência, sua visão estratégica e sua paixão pela gestão de pessoas. Que Deus continue abençoando sua caminhada, a GCW Gestão e todos os empresários que têm a oportunidade de aprender com o seu trabalho. Muito obrigado. Meu agradecimento também especial vai para nossos patrocinadores. Repetindo, a FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., a Dilavô Soluções Contábeis e a Dilavô Editora e Educação. Se você gostou deste episódio, inscreva-se no nosso canal youtube.com/João Dilavô, siga o DilavôCast no Spotify e compartilhe esse conteúdo com empresários, gestores, profissionais de RH, contadores, líderes e todos aqueles que acreditam que o maior patrimônio de uma organização são as pessoas. Eu sou o João Dilavô e este foi mais um DilavôCast. Porque empresas de sucesso são construídas por pessoas que aprendem todos os dias. E nunca se esqueça, os erros não nos definem. A forma como aprendemos com eles é que determina o nosso futuro. Até o próximo episódio. DilavôCast. DilavôCast.